Eu sempre falo de um bloquinho de coisas que colocam a vida em ordem. Primeiro a pessoa começa a se hidratar. O cara começa a beber água. A vida já melhora imediatamente. Já é um ponto. Segundo ponto, o cara começa a comer melhor. Hoje a testosterona média das pessoas baixou brutalmente. Nos Estados Unidos fizeram um estudo que dos anos 60 para cá baixou na metade a testosterona média, a contagem de espermatozoides dos homens. Simplesmente caiu. E isso tem muito a ver com a alimentação e hábitos. A cada ano está baixando nos Estados Unidos, pelo que eles contam, 1% a testosterona. É muito açúcar, as pessoas não comem mais a gordura animal como comiam antes. São hábitos menos saudáveis no geral. A gente não come mais whole food, sabe? Comida normal. A gente come muito industrial, muitas coisas que a gente come em excesso, sem dúvida alguma. Então esse é outro ponto, colocar a comida em ordem. Depois, se o cara começa a fazer uma rotina de exercícios, a vida melhora demais. Os filósofos clássicos todos faziam. Platão lutava wrestling, lutava luta... lutava. Você tá me zoando? Não, sim, era muito comum. Cara, você imaginava que Platão fazia uma luta? Ele parava no meio da luta, assim. E parava. Deixa eu pensar sobre isso agora. Cara, Platão, que doido. Platão compara a decadência da sociedade com a dieta. Ele fala que quando piora a dieta, a sociedade começa a decair. E ele defendia demais a luta, porque ele falava que forja o caráter, né? O que é intuitivo, né? Você apanha, você tá lá, você tem que sobreviver. Aquilo já dá uma elevação. Hoje mesmo eu fui lá no jiu-jitsu, você já começa. Você toma uma finalização, cara, você já acorda, você fala, bicho, eu preciso melhorar na vida. Então toda essa disciplina física é uma parte muitas vezes menosprezada e que melhora os hábitos. Depois, todo o hábito de ganhar dinheiro, o hábito de trabalhar, o hábito de produzir, o hábito de criar, sem dúvida faz bem para as pessoas. E aqui tem uma grande nota de rodapé. Normalmente ganhar dinheiro faz mais bem para as pessoas do que gastar. É um paradoxo. Sério? Claro, em que sentido? Pensa, quando você está ganhando dinheiro, o que eu quero dizer por ganhar dinheiro? Porque ganhar dinheiro em si, per se, não é o meu ponto principal. Você monta uma empresa, você vai criar as coisas. Cara, vem um sacrifício. Você vai ter que ficar até tarde fazendo alguma coisa. Você vai ter que cortar alguma comodidade. Você vai ter que estudar um negócio que você não tinha. Você vai ter que entregar algo que as pessoas querem. E se as pessoas não quiserem, elas vão te falar prontamente que elas não querem. Elas vão falar, cara, eu não estou interessado. A atividade de criar uma empresa é duríssima. E ela demanda muita ordem e muito sacrifício de todo mundo envolvido. Agora, quando você gasta, muitas vezes, se você não está gastando para investir em algo, para melhorar alguma coisa da qualidade de vida da sua família, você está gastando para o supérfluo, os hábitos começam a piorar. Não, cara, eu preciso agora só gelo que foi tirado do Himalaia e não sei o quê. Então você começa a criar umas afetações que não são necessárias para a sua vida. Essas tendem a trazer fraqueza ao invés de força interior, com certeza. Isso aí é tira e queda, e você vê isso na juventude atual. Muitas pessoas que foram criadas no conforto excessivo. Os espartanos antigos falavam que a criança tinha que... defendia que às vezes as crianças crescessem sem cobertor, sabe? Para aprender a passar frio e ganhar força. Os caras exagerados. Mas o Paquito é o contrário disso, cara. Ele foi criado com leite de pera, né? O famoso leite de pera. Não, mentira. Lá em casa era só leite de amêndoas. E você passou muita dificuldade, né, cara? Bastante. Cara, foi complicado. Fala uma coisa assim que você queria muito. Um gatinho, ele sempre quis um gato e nunca teve. Gato. Então é esse tipo de sofrimento que o jovem tem hoje, entendeu? É duro, tá? Mas quem nunca viu a ideia da criança mimada gerar uma série de problemas? Claro. E quem não acha que a nossa sociedade está cheia de crianças mimadas hoje, é um fato. Mas é uma relação muito fácil de você fazer. Sim. A criança tem tudo. Ela cresce e não tem os pais para dar tudo e ela fala, alguém é culpado disso. Sim. Por que eu não tenho o que eu quero? Entendeu? E aí você tem toda essa... Então, melhorar as amizades com certeza melhora as pessoas. Cercar de pessoas boas, pessoas melhores que você tende a melhorar. Cercar de pessoas piores que você tende a piorar. E com certeza todo mundo da vida espiritual tende a melhorar as pessoas. Uma pessoa que confessa os pecados, só o ato do cara ter que pensar nos pecados, confessar os pecados... E meditar sobre aquilo é uma pedrada na cabeça. Eu fui me confessar... Eu passei uma boa parte da minha vida afastado da religião. E ali por volta dos 20 anos eu me aproximei de novo. Estudando, comecei a estudar filosofia. Abri um livro do Platão. E tinha lá uma discussão sobre a imortalidade da alma. E aí eu lembro que eu abri e falei, cara, que imortalidade da alma? O que esse maluco tá falando? E daí eu parei e comecei a pensar, mas será que
eu tenho uma alma imortal? Será que existe esse treco? Será que esse negócio de Deus existe? E aí eu entrei numa loucura e eu peguei todos os livros, se Deus existe, se Deus não existe. Tem, aliás, um baita livro sobre isso, que alguém quiser uma referência, chama Refutando o Neoateísmo, de um cara chamado Edward Feser. Baita livro. Argumentação, filosofia clássica sobre Deus existe. Estudando, eu cheguei na seguinte conclusão. Eu olhei os argumentos e falei, cara, Deus existe. E agora? Minha vida toda quebrada e zoada. Cheguei pra minha avó e falei, vó, pra onde que eu vou? Porque minha avó, sei lá, era aquela pessoa que tinha o mínimo de contato, todo mundo ao meu redor, não sabia que era uma paróquia, não sabia rezar Pai Nosso, não sabia nada. Ela era mais indicada pra mais indicada, imagina. Minha avó falou, tinha uma paróquia que eu ia quando eu era criança, vai lá, aparece lá. E aí eu cheguei pra confessar meus pecados, 10 anos sem nem saber o que era isso, eu tinha confessado criança, tinha contato com nada. Só de eu fazer a lista, eu já olhei pra minha vida e falei, cara, como eu sou idiota, como eu me auto-engano. Como eu enchi a minha vida de coisas que pioram a minha vida. E eu passei a minha vida toda enganando os outros, querendo parecer melhor do que eu sou, sendo que quando eu olho pra mim mesmo, eu vejo a minha própria miséria. E aí eu começo a ler a Bíblia, a minha expectativa sobre a Bíblia. Um monte de história inventada, um monte de coisa que não tem nada a ver com a minha vida. Primeira página, já tem lá assim, jovem rico. Aí eu leio aquilo e falo, cara... não, siga as coisas boas, larga tudo e me segue. Larga os seus bens e me segue. Fala, cara, eu nunca faria isso. E aí eu olhei para aquilo e falei, como eu sou. E aí eu comecei a meditar, e não é ódio próprio, pelo contrário, comecei a querer melhorar, né? E aí eu cheguei lá para confessar, o padre confuso até caramba, de onde você vê, de onde que apareceu. E daí eu ajoelho e começo a falar esses pecados e falo, cara, saí de lá, consciência leve. Coisas que às vezes, sabe, eu pensaria que tinha que ser tratado psicológico ou qualquer coisa. Era minha consciência pesada. Não porque eu tinha feito coisas particularmente piores assim do que os meus colegas, nada, longe disso. Mas porque eu olhei e falei, cara, isso é necessário. A nossa sociedade excluiu tudo isso, né? Então toda essa parte da vida espiritual e da religião, sem dúvida, você vê agora o Jordan Peterson, por exemplo, que fala muito sobre virtudes e outras coisas. O Jordan Peterson tem uma aproximação... Aliás, se tem um cara que eu queria bater papo, é esse cara, hein? Imagina conseguir... Ele tá no Canadá? No Canadá. Imagina mora em Toronto, E o Jordan Peterson, uma vez eu conversei com um amigo dele, inclusive. Sério? E perguntei sobre isso. O Jonathan Pajot, que é um grande amigo dele, conversei com ele, bati um papo com ele e falei, cara... E ele falou pra mim, cara, o Jordan Peterson mudou muito, a vida dele tá mudando muito com a aproximação dele da religião. Que é uma coisa recente. Porque por muito tempo... que é uma coisa maravilhosa, ele tá preocupado com ciência, outras coisas e tal... essa história, aliás, que a galera, ciência contra a religião, pra mim isso é besteira, isso pra mim não... Para algumas pessoas é relevante isso daí, eu entendo até, mas pra mim nunca foi um problema. Na minha visão de mundo não encaixa. Também, não tem problema nenhum. E aí... ter as duas coisas. E se você olhar os fatores de ordem na vida, esse plano que eu descrevi... e outra coisa que eu esqueci, aliás, ler livros, né? Hoje, muita gratificação imediata. Quantas curtidas? Quantas pessoas me valorizam? Quanto dinheiro eu tenho na conta, quanto não sei o quê. E, cara, ler livros, a gente tem tanta cultura, e é maravilhoso, a gente tem muita cultura acessível na internet, que é ótimo, podcasts, conteúdos que a gente ouve, coisas ótimas. Mas o hábito de ler um livro, e ler livros bons, ter uma sequência de livros, sabe? Tem um livro chamado Ortodoxia, do Chesterton, que é maravilhoso. Tem um livro chamado Ideias Têm Consequências, do Richard Weaver, que é maravilhoso. São livros que, assim, você lê, sua vida começa a melhorar na hora. E primeiro porque ele te força a pensar e raciocinar sobre as coisas. Ler livros. Quando você olha todos esses fatores, esses hábitos que eu falei, né, e ainda teria toda uma apreciação sobre arte, outras coisas incríveis para inserir nisso, você começa a reparar que muito dos fatores de ordem advém disso. E muitas das coisas que as pessoas tomam como direita, na verdade, advém desses hábitos. Exemplo, religião, sem dúvida é um fator que as pessoas tomam como fator de ordem na vida delas. Tá. Tudo que é defesa, autoproteção, você conseguir se defender, tudo isso é associado a um fator de ordem. Tudo que é empreendedorismo, sem dúvida nenhuma, é uma coisa que as pessoas associam à direita. E tudo que é família, vida familiar, geração dos filhos. Então, na verdade, eu diria que na filosofia clássica você tem algo, tanto na religião quanto em outras coisas, muito profundo do que as pessoas estão buscando como fator de ordem. Agora, quando você pega o oposto disso, o oposto disso, na verdade, soa muito pra mim como a decadência. Cara, não quero saber de religião. Tá bom? Mas aí muitas vezes você não quer saber de religião por quê? Qual que é o ponto? Não é que o cara necessariamente estudou e olhou, tenho aqui os argumentos e tal. No fundo você tá querendo chutar o balde. Muitas vezes é isso. Não tô falando que todas as pessoas são assim.
Falo por mim. Na minha época que eu não queria saber de religião, eu queria saber de chutar o balde. Muitas vezes você não quer saber de família, novamente, porque você também não quer amadurecer em certos aspectos. Hoje em dia as pessoas amadurecem cada vez mais tarde. Olha eu casei com 25. As pessoas falavam, meu Deus, como você é novo. A geração dos meus pais e meus avós casava com 20. Muitas pessoas casavam com 20. Com 18. Se volta antes, as pessoas iam casando. Agora tem gente falando da adolescência de 30, o adolescente de 30 anos. Cara, o prolongamento dos hábitos da adolescência nos 30 anos. Uma pessoa de 30 anos não é um adolescente. Eu acho que tem um... não, é porque 22, olha como você é jovem. E você vê nesses grandes caras da história, 22 anos o cara tinha lutado uma guerra, entendeu? Composto uma sinfonia, feito um negócio. Então a gente está amadurecendo muito tarde. E então o secularismo, sem dúvida, é uma tendência do mundo moderno. O ódio à defesa pessoal, tudo que é defesa pessoal, e uma atitude mais tolerante em relação ao crime é uma característica moderna. Uma certa raiva do que é empreendedorismo é uma característica moderna, sem dúvida alguma. Um certo receio, um medo do empreendedorismo. E uma outra característica é a desconstrução da família. Você vê quando a gente coloca nesses blocos, a briga cultural encaixa de maneira até mais natural do que você tentar pegar uma pauta só como mais Estado ou menos Estado, que muda muito.